Agora vamos falar de outro assunto, Carlos Fernando, que é o julgamento do Lula. Agora o caso dele, do triplex do Guarujá, chega ao STJ, Superior Tribunal de Justiça. A gente sabe que tem muita notícia plantada nas vésperas do julgamento do Lula nos jornais. E saiu outro dia, na Folha de São Paulo, uma notícia que dava uma impressão de que está havendo uma pressão de ministros do STF sobre ministros do STJ. Então, disse a Folha, a expectativa é de que o STJ reveja parte da pena imposta no processo do triplex do Guarujá, o que abriria brecha para a mudança do regime imposto ao petista. E aí depois vem essa pressão que eu falei. Ministros da Corte relatam que colegas do Supremo passaram a criticá-los por adotarem posição de chancela automática dos atos de Curitiba. A tese é a de que, se eles não fazem uma análise fundamentalmente técnica, a revisão sobra só para o STF. É isso que está escrito na matéria. Fica parecendo que os ministros do Supremo querem dividir esse trabalho de amenizar a pena do Lula com os ministros do STJ. O que você espera desse julgamento? Eu creio, esse julgamento ainda não está pautado. Eu creio que o ministro Félix Fischer deve pautá-lo logo. Eu não sei se antes da revisão da questão do segundo grau, da condenação em segundo grau, da prisão após condenação em segundo grau, mas eu creio que o STJ tem se pautado de uma maneira muito técnica e não entendo qual é a função de um ministro do Supremo querer interferir numa decisão de um outro ministro, de um outro tribunal com uma competência totalmente diversa. Nós sabemos que há muitos interesses. Infelizmente, o Brasil tem muitas decisões que são muito mais guiadas por interesses do que guiadas pelo direito. Muda-se a jurisprudência para aquele caso e depois volta-se a jurisprudência anterior. Mas eu não creio que essa turma tenha votado muito consistentemente. Eu não creio que agora, no julgamento do Lula, seja diferente. E existe aquele caso das tentativas de transformar vários crimes de lavagem de dinheiro em um só para diminuir a pena e eventualmente conseguir uma progressão de regime. Como é que funciona tecnicamente isso? Que tese é essa que está sempre rondando a Lava Jato? Isso é muito característico dos criminalistas, que têm essa tentativa sempre de transformar crimes múltiplos, crimes continuados, num crime só. Mas isso já é jurisprudência pacífica, cada ato de lavagem, cada modo de ocultação gera um crime autônomo. Não há como se confundir, por exemplo, os pagamentos ao Partido dos Trabalhadores com a ocultação da posse do triplex. Tecnicamente não tem como fazer essa mistura. Mas, como se diz, o papel aceita tudo, e por isso a Lava Jato sempre teve o trabalho de se explicar para a população, porque senão vai acabar prevalecendo a versão do papel. E há políticos que são acusados de dezenas de crimes de lavagem de dinheiro, às vezes passa da centena até, porque é um ato continuado. Existe um mecanismo que chama o crime continuado, em que você pode unificar, de certa forma, centenas de crimes. Não precisa haver acúmulo material de e não há, efetivamente, senão eles pegariam milhares de anos de cadeia. Mas, na verdade, o que existem os mecanismos próprios. Agora, querer transformar em um único crime é sonho de criminalista. Augusto Nunes. Digamos que com a aprovação ou não dessa medida, qual é o futuro da Lava Jato? Porque, ou ele muda, né? Pode mudar dependendo da decisão do Supremo. Porque nesses últimos 5 anos, quero ouvir o teu parecer também, mas eu acho que o balanço é extremamente positivo. E acho que ela não tem prazo para acabar. Queria ouvir a tua opinião sobre isso e os possíveis efeitos dessa decisão sobre a duração da Lava Jato. Isso é tudo muito complexo, porque primeiro temos que distinguir o que é Lava Jato. Se você falar Lava Jato em Curitiba, ela teve um sucesso exponencial. Começou com uma Range Rover e chegou a esta situação de revelar um caos. Realmente, quando eu falo Lava Jato, eu penso em Curitiba. Curitiba, exatamente, porque o Rio de Janeiro ainda tem muito a trabalhar, São Paulo ainda tem muito a fazer, está devendo um pouco fazer mais coisas, mas teve bom sucesso agora no caso do Paulo Preto. Mas, de qualquer maneira, Curitiba, eu acho que toda a operação é como um plano de voo de um avião.
Você tem um momento de início, de pegar velocidade, pegar altura, uma vez você entra no nível de cruzeiro, mas você deve trabalhar sempre com o plano de descida. Mas estamos no nível de cruzeiro. Eu acho que ainda tem muitos anos de trabalho, não só de novos campos, agora, por exemplo, o pedágio no Paraná foi uma derivação da Lava Jato, que deu um bom resultado, e nós temos muita coisa e muito rescaldo a fazer. De qualquer maneira, nós temos que há necessidade de gerenciar um plano de descida, porque o destino de toda operação é o chão. Eu sempre falo isso. Ou você cai, ou você aterriza. Então é melhor você aterrissar, ter um plano de descida.